livro A Missão do Espiritismo, ditada pelo espírito de Ramatiz, psicografia de Hercílio Mais, é uma continuação do estudo iniciado na hora anterior pela nossa irmã Fátima. Portanto, esta segunda parte do primeiro capítulo vai-nos ajudar a compreender mais algumas questões. Ele então intitula-se A Missão do Espiritismo. Eu coloquei aqui no nosso primeiro slide, na nossa primeira imagem, umas escadas floridas, um jardim florido, porque as flores tocam-me particularmente. É algo que, se ao de olhar, já sentimos aquele aconchego na alma. E, sem dúvida, é aquilo que eu sinto nesta casa e é aquilo que eu sinto na doutrina espírita. E acredito, fielmente, que a missão do Espiritismo é, sem dúvida, florir a nossa vida, florir o nosso espírito, perfumar a nossa alma. O agrado que sentimos ao ver umas flores, ao ver um local bonito, quantas vezes é uma sensação idêntica à que sentimos aqui nesta casa, com o amparo dos irmãos espirituais. Portanto, eu quis associar porque, honestamente, é assim que eu sinto e é assim que eu vejo. Ramatiz esclarece-nos acerca da missão do Espiritismo, comparando com outras doutrinas religiosas, comparando com outras luzes, porque são outras luzes, sim, que Deus envia até nós para nos ajudar espiritualmente, para nos encaminhar. Então, numa primeira abordagem, continuando, mais uma vez repito, o estudo, a análise da irmã Fátima, ele revela-nos que é missão do Espiritismo conjugar os valores inerentes à imortalidade e despertar nos homens a simpatia e o respeito por todas as crenças e instituições do mundo, acendendo o desejo da busca comum da verdade. Fala-nos de união, de cumplicidade, de caminharmos de mãos dadas para aquele que é sem dúvida um objetivo comum a todos nós, independentemente do credo, independentemente do ser diferente que todos nós somos. Portanto, eu referenciei aqui a palavra imortalidade, sim, porque somos imortais. E esta é uma das grandes novidades que o Espiritismo veio trazer, a imortalidade da alma. O despertar dos homens, simpatia e respeito por todas as crenças. Isto que tantas vezes ainda nos é difícil, compreender e respeitar aquilo que é diferente daquilo que para nós julgamos o certo. Precisamos respeitar, sim, porque tudo é necessário. Se ainda existem na Terra várias crenças religiosas, é porque são necessárias, porque todos nós estamos em patamares diferentes de compreensão, na busca comum da verdade. A verdade que é a minha verdade, que é a verdade de cada um de nós, porque verdade há só uma. Há várias formas de a buscar. É mensagem universalista porque valoriza todos os esforços do ser humano em favor do bem e da compreensão espiritual, numa visão global do conhecimento. Valoriza os esforços do ser humano em favor do bem. Afinal, faz sentido. É outro dos grandes objetivos da nossa doutrina, despertar-nos para a importância de caminharmos no bem, do trabalho, como a nossa irmã Fátima dizia, do trabalho, do aprimoramento no bem, na caminhada pelo rumo certo e pela compreensão da vida espiritual. Isso que também considero fundamental. Não vamos aqui acreditar e praticar qualquer doutrina que seja se não soubermos ao que vamos, se não sentirmos em verdade o que estamos a analisar e o que estamos a acreditar. Precisamos conhecer, precisamos compreender essas verdades que nos são transmitidas. Precisamos senti-las no nosso coração. O Espiritismo é uma doutrina que se coloca acima dos conflitos e das contradições religiosas, julgando as atividades humanas de modo global e benfeitor. Não gostamos de conflitos, não gostamos de superioridade, de hierarquias.
Não gostamos, não é para isso que estamos. Se nós ocuparmos a nossa reencarnação a estudar, a querer compreender, aprendendo e praticando, garanto-vos que não nos sobra tempo para prestarmos atenção em conflitos, em brigas, em questões, sem dúvida, de menor importância, de menor valor. Madre Teresa de Calcutá, como penso que todos sabem, ontem foi considerada santa e é uma pessoa, é um espírito que eu gosto muito. Quanto mais conheço da sua obra, da sua personalidade, mais a admiro. Acham que ela tinha tempo para entrar em conflitos e em questões menores? Não, jamais, porque não é essa a preocupação dela e assim devemos ser nós também, enquanto espíritas, enquanto católicos, enquanto pessoas preocupadas com a nossa evolução espiritual. Expõe o conhecimento oculto de todos os povos sem atavios, com linguagem simples e sem enigmas alegóricos. O Espiritismo, a nossa doutrina, tem uma linguagem simples, acessível a todos, com conceitos muito básicos. Eu diria até que ela desmonta, de alguma forma, as informações mais complicadas, as frases mais complicadas. Ela facilita a compreensão. O seu texto moral pode ser facilmente compreendido por todos os seres, sem ferir os postulados alheios. Comprova o seu sentido universalista por servir e compreender todas as criaturas em todas as latitudes geográficas. É uma doutrina universal. Não há nenhum ponto do nosso planeta que a doutrina não possa ser transmitida, correndo o risco de não ser compreendida. Não existe. Porque é uma linguagem simples, são informações, são conteúdos comuns a todos os espíritos. Logo, ela pode ser, sim, transmitida a todos. Abrange todas as criaturas. O Espiritismo é principalmente um movimento de solidariedade fraterna entre todos os homens. Esta deve ser a sua essência maior, a caridade. A caridade, a solidariedade, a proximidade entre todos. É esta a sua bandeira. Não é uma doutrina separatista. Não coloca barreiras a qualquer união, a qualquer ajuda. No entanto, a comunhão de seitas religiosas no seio da doutrina sacrifica a pureza íntima da sua essência. Eu vou repetir, a comunhão de seitas religiosas no seio da doutrina sacrifica a pureza íntima da sua essência. E por que será? Como vamos ver mais à frente. Porque têm opiniões diferentes, formas de estar diferentes, credos diferentes. Logo, não é possível conviverem de forma estrita na essência da doutrina espírita. Não é que não as aceitemos, sem dúvida nenhuma. Aceitamos, respeitamos, compreendemos, sem dúvida nenhuma. Mas não dá para fazer uma comunhão total naquilo que são os preceitos de ambas. Seria uma mistura de ingredientes religiosos desaconselhada, porque é liberta de quaisquer dogmas, fórmulas, liturgias, idolatrias, fetiche ou sacerdócio, ainda tão comuns nas atividades religiosas do mundo. Com certeza eles não abdicariam de muitos pontos. E isso entraria em conflito, em choque, no bom sentido, com aquilo que são... Com aquela que é a nossa maneira de estar e a nossa maneira de aprender e praticar. Nós não temos dogmas, nós não temos tudo. Fazemos questão, aliás, que tudo seja explicado, que tudo seja compreendido de forma clara, sem barreiras, sem vedar o conhecimento a quem quer que seja. E sabemos que isso não acontece em muitas doutrinas. Logo, uma união uniforme, total de todas as crenças do mundo não será possível, pelo menos por enquanto. Sua missão, enfim, é libertar o homem e não prendê-lo ainda mais às fórmulas e superstições do mundo carnal transitório. Quantas vezes há rituais, há questões supersticiosas que tantas doutrinas nos revelam.
Como? Isso seria prender-nos, seria ficarmos ali retidos naquelas situações, com medo, com coisas menos boas. Não, a doutrina vem-nos esclarecer, vem-nos libertar, vem-nos impulsionar para sermos nós próprios, fazendo nós próprios o nosso caminho. Ramatiz responde a uma das perguntas deste capítulo que eu decidi trazer. A pergunta diz o seguinte: que dizeis do espiritismo ante a crítica de certos movimentos espiritualistas orientais que o julgam doutrina prematura e até perigosa para a massa popular? Ramatiz esclarece: algumas instituições criticam o espiritismo e desaconselham as práticas mediúnicas. Alegam que o exercício da mediunidade é arma de dois gumes, que colocam o médium sob perigoso controle dos espíritos malfeitores. Realmente, o uso da mediunidade exige prudência e elevação moral. O espiritismo, além de ser um sistema disciplinado e científico, possui a garantia moral do Evangelho de Jesus. Em mais de 100 anos de atividade doutrinária, jamais causou prejuízos diretos aos estudiosos e adeptos bem-intencionados. Eu decidi colocar esta questão porque realmente a mediunidade é, como se costuma dizer, o calcanhar daqueles, não é? Muitas doutrinas, muitas religiões apontam o espiritismo exatamente por causa das manifestações mediúnicas. Não compreendem, tudo aquilo é muito estranho, causam dúvidas, levantam questões, mas Ramatiz realmente esclarece-nos que a mediunidade só cai nas mãos, digamos assim, só é controlada por os espíritos de baixo índole se o médium não for preparado e educado. E o que é que nos diz a doutrina espírita e o que é que nos dizem os amigos espirituais? É fundamental educar a mediunidade. Isso é fundamental. Portanto, Ramatiz sublinha esse fator. Logo, o problema não está na doutrina, está nos médiuns desequilibrados. E isso existe em todas as religiões, não só em todas as doutrinas, não só no espiritismo. Portanto, exige prudência e elevação moral. Logo, não sendo uma causa para marginalizar o espiritismo a partir desse ponto. Porque tem a garantia moral do Evangelho de Jesus. É lá que nos apoiamos, é lá que está o nosso sustento, que está a nossa verdade. Aquele Evangelho que é inquestionável. Em mais de 100 anos de atividade, jamais causou prejuízos. De maneira nenhuma. Só nos dá, por sua vez, benefícios, coisas boas à nossa vida, à nossa alma. Quem se entrega, quem for bem intencionado, quem quiser aprender e pôr em prática, jamais sairá prejudicado. E eu vos refiro novamente, jamais será prejudicado. Porque muitas vezes, não só no Oriente, como nos fala a questão, mas mesmo no nosso dia-a-dia, nas nossas famílias, nos nossos empregos, nós ainda escondemos que somos espíritas, ainda escondemos que vimos à casa espírita. Precisamos da ajuda dos espíritos, pedimos-lhes ajuda, mas temos vergonha deles. Mas temos vergonha de dizer que somos espíritas, temos vergonha. Como é que é? Como é que ficamos? Por acaso, veem como a nossa fé ainda é pequenina, ainda é abalável? Não pode ser. Como é que nós podemos ter medo, podemos ter receios de quem está aqui para nos ajudar? Alguma vez eles deixavam que algo nos prejudicasse por nós seguirmos um caminho certo? Jamais. Jesus jamais permitiria isso. Porque muitas vezes os principais preconceituosos somos nós próprios. Nós é que colocamos esses medos e essas barreiras. Porque ainda não compreendemos. E a nossa fé, como eu disse, ainda é pequenina, ainda não acreditamos verdadeiramente. No final, pode ser? Mas também há muita gente que não acredita. E às vezes temos que ter cuidado em quem falamos, eu não sei. Claro, porque nós começámos mesmo por dizer no início, nós temos que respeitar as diferentes crenças, os diferentes pontos de vista. E o respeito tem que partir de quem? Dos outros, das outras religiões? Não. Se nós somos espíritas, se aprendemos isto aqui tantas vezes na casa espírita, nós temos que ser os primeiros a respeitar
a opinião e não impor nada. Então, ainda que outra que nós sabemos que é preconceituoso, que não vai, então nós contornamos, não precisamos de expor, não é? Mas fazemos de uma forma natural, sem evidenciar, sem impor, mas também sem negar o que somos e negar a nossa vontade. Com jeitinho tudo se leva, com calma. É importante é não entrar em choque, nem entrar em posições que cada um sente na sua verdade e à sua maneira. Uma nova pergunta. Porventura, a terceira revelação não é o próprio fenómeno da mediunidade? Porque a mediunidade e o estudo da mediunidade veio aqui mexer com muitas outras questões que até agora eram abafadas. Todos nós não nos lembramos diretamente, pelo menos não temos uma consciência exata dessa fase da humanidade, mas a mediunidade era profundamente censurada, os médiuns eram mortos. Então, o Espiritismo, o que é que pegou na mediunidade e veio... Sim, é uma ferramenta muito útil de trabalho, veio valorizar os médiuns, veio valorizar o seu trabalho, veio estudar a mediunidade, não a escondeu, não a censurou. Então tudo isto mexeu aqui um bocadinho com aquilo que a humanidade conhecia até então. E Ramatiz esclarece-nos que o fenómeno mediúnico é inerente a todos os homens. Já dissemos, independentemente da raça, do credo, do ano, a mediunidade existe no mundo terra desde sempre. É o próprio do espírito humano e existe desde sempre, como eu disse. A expansão mediúnica não é propriamente a terceira revelação, mas é o espiritismo no seu conjunto doutrinário a revelar o mundo oculto a todos os homens e a responsabilidade grave de pesquisar e de controlar o desenvolvimento mediúnico. Como dissemos, não censurou, veio estudar, veio saber o que era, veio trazer ao mundo, revelando o mundo oculto, o maravilhoso mundo dos espíritos. Então, mas o que é isto, a terceira revelação? Que eu acredito que alguns de nós ainda não sabemos, porque ainda não tivemos a oportunidade de ter contacto com as três principais revelações. Terceira revelação ou mensagem mediúnica do alto. Proceder a uma transformação radical no espírito da humanidade, como aconteceu nas duas anteriores revelações, Moisés e Jesus. Este é o principal objetivo. Mais uma ajuda, mais uma mexida profunda na humanidade, mais um despertar para a vida espiritual, para a importância do nosso caminhar. A primeira revelação, relembro, então tivemos Moisés, que nos trouxe os 10 mandamentos através da sua mediunidade no Monte Sinai. Foram as primeiras palavras, entre aspas, de Deus, as primeiras orientações morais à humanidade. Não roubarás, não matarás. Eu penso que todos nós conhecemos um pouco daqueles que foram os 10 mandamentos. Foram as primeiras diretrizes para a humanidade em termos morais, para nos encaminhar. E como era a postura de Moisés? Pela justiça, pela ameaça. Se não cumpres, há castigos, porque nós ainda éramos um povo atrasado, com muitas dificuldades. Não podíamos, em género de palestra ou em género de uma forma mais dócil, mais sutil, chegar até eles, porque eles próprios ainda eram espíritos muito densos, primários, nós e eles e nós, quem sabe se nós estivemos lá também. Então os 10 mandamentos foi a primeira mensagem para a humanidade, foi trazida de uma forma adequada aos homens que a iriam receber. A segunda revelação, então tivemos Jesus, que nos trouxe de uma maneira mais dócil, com o seu exemplo, o Evangelho. Através da sua vida de sacrifício, através da sua vida de doação ao outro. A terceira revelação, Allan Kardec, com a codificação da doutrina espírita. Esta nós consideramos a terceira revelação, não só a mediunidade, como questionava há pouco um médium ao espírito do Ramatiz, mas a própria codificação da doutrina espírita. Veio trazer-se explicações, veio mais uma vez mexer na essência do mundo terra que continua adormecido.
Foram movimentados recursos de elevada estirpe espiritual que influíram decisivamente em toda a humanidade. Não foram os homens que trouxeram as revelações, foi as falanges de luz. Deus enviou esses espíritos benfeitores de elevada estirpe espiritual, que só assim conseguiram os efeitos que conseguiram, não é? Mexer com a humanidade, dividir a história da humanidade em antes e depois de Cristo, como nós sabemos. Então foi um trabalho programado de realmente de um alcance e de um valor que nós ainda não conseguimos imaginar. Elas servem de orientação espiritual a todos os homens. As 3 revelações não se limitaram às zonas geográficas onde foram faladas, onde foram trazidas. Elas, a sua palavra e a sua mensagem, correu o mundo, é para todos, do mundo físico e do mundo espiritual, adstrito ao mundo terra. Então Moisés e os 10 mandamentos caracterizam-se pela lei de justiça. A humanidade, ainda bastante escravizada aos instintos inferiores, não poderia transformar-se através de conselhos e sugestões pacíficas. Castigo pelo desrespeito das leis divinas. Os 10 mandamentos, as leis divinas. Moisés condenou os pecadores sob a ameaça de terríveis castigos. Proibiu o gozo, o orgulho, a inveja, a ira, a avareza, a preguiça e a perversidade. Foram as primeiras leis, como disseram, ainda pela força, ainda pela imposição necessária. Já Jesus, através do seu Evangelho, falou-nos da lei do amor, muito mais dócil, muito mais sutil. Ele fez-nos então um convite espiritual sob a insígnia da renúncia e do amor, o despertar mental do homem para a construção do seu destino feliz. Jesus comunicou à humanidade nova expressão divina pela concepção agradável do Pai magnânimo, doador de graças e providências que deviam aliviar os doentes, proteger os pobres e compensar os injustiçados. Os discípulos de Jesus eram as vítimas dos cruéis e poderosos e egoístas do mundo. Percebemos a diferença entre as 2 épocas, entre as 2 revelações? Tudo mais dócil, tudo mais fácil, fala-nos de um Pai dócil, amigo. E a mensagem de Jesus ficou desatualizada? Ou continuamos a senti-la e a entrar em sintonia com ela ainda hoje? Continuamos sim, porque Jesus, como sabemos, é o governador do mundo terra e então tudo isto que aconteceu há tantos anos ainda hoje nos toca, ainda hoje nos sensibiliza, mas não o suficiente, porque ainda estamos longe das propostas que Ele nos fez. Mas é sempre bom ouvir e é sempre bom relembrar. Por sua vez, Allan Kardec, através da codificação do Espiritismo, falou-nos da lei do dever. Despertou a nossa consciência, despertou-nos para a obrigação, despertou-nos para, sim, a consciência da necessidade de trabalhar, de progredir. Não estamos aqui por acaso e que precisamos fazer mais por nós. A lei do dever, a inteligência e bom senso, codificando a mensagem de emancipação do homem através do conhecimento e melhoria de si mesmo. Kardec nos incentiva à autoanálise, ao autoconhecimento, ao autoaprimoramento, a grande mensagem moral. E pede-nos para percebermos cada um de nós e ajuda-nos, através das suas obras, a esclarecermos de onde vimos, o que fazemos por aqui e para onde vamos. Sem dúvida, um dos grandes enigmas da humanidade. Os cristãos aceitaram mais facilmente a mensagem de Jesus porque em vidas anteriores já se haviam convertido aos 10 mandamentos. Também Kardec, por sua vez, encontrou cooperadores que já haviam obedecido aos preceitos anteriores. Os degrauzinhos. A evolução não dá saltos. Os espíritos encarnados submetem-se às diversas etapas de graduação espiritual. Compreendemos que não poderíamos aceitar determinadas questões se o nosso espírito já não estivesse preparado para isso. Então aceitamos Moisés, compreendemos
os seus ensinamentos, sentimos Jesus, a mensagem de Jesus tocou-nos, sensibilizou-nos e hoje sim estamos preparados para vir à casa espírita, para aprender um pouco mais. E tudo isto faz sentido para o nosso espírito. Encaramos as coisas de uma forma tranquila. É como se muita coisa que aqui é falada não fosse novidade. Há uma aceitação, há uma identificação com aquilo que ouvimos. Exatamente porque o espírito vai sendo preparado, vai evoluindo e vai subindo esses degrauzinhos do entendimento. Como na imagem temos os discípulos de Jesus. Eles, sem dúvida, já foram fazendo também a sua caminhada. Outra questão, porque os homens ainda se odeiam e se matam, apesar das extraordinárias revelações. Não houve progresso nessas 3 etapas? A grande questão. Tanto foi dito, tanto foi ensinado. Porquê ainda nós não conseguimos aprender e cumprir? Ramatis esclarece, trata-se de almas primárias cuja sensibilidade psíquica ainda é insuficiente para vibrar com os ensinamentos avançados do alto. São indiferentes à sua própria aventura espiritual, preocupando-se somente com os seus interesses inferiores e paixões animais. Não se modificaram com as ameaças de Moisés, não vibraram com o convite de Jesus e não se interessam pelos esclarecimentos do Espiritismo sobre as obrigações morais do Espírito Eterno. Somos todos nós que ainda andamos adormecidos, que ainda andamos no corre-corre da vida sem parar para pensar, sem prestar atenção no que fazemos, em quem somos. Andamos por andar. Ainda continuamos a cometer crimes horrorosos, ainda continuamos com energias baixas, ainda continuamos a mal querer a toda a gente. Somos nós, que nada disto nos tocou, que nada disto nos sensibilizou. Aguardemos, cada um tem o seu tempo. E questiono, por fim, até quando? Até quando é que vamos demorar nesta quietude? Até quando gostamos de dormir, gostamos de passar ao lado de tudo isto? Quanto mais demorarmos a despertar para as evidências que Deus amorosamente faz chegar até nós, mais afastados estaremos da nossa harmonia. É-nos dado tudo, não nos podemos queixar. Em todo o canto nós temos mensagens de elevação, em todo o canto nós temos palavras amigas. O nosso anjo da guarda sempre connosco nos tenta levar para o caminho do bem, para o caminho certo, sendo ou não a casa espírita. Mas nós vivemos afastados, não queremos saber. Por isso a nossa vida ainda tem tantas pedras, tantos obstáculos, porque nós ainda não nos sensibilizamos com as coisas. Nada nos diz. Garanto-vos que quando encontrarmos o caminho certo, o caminho que nos faz bem, que nos faz sentir bem, que nos preencha, que nos traga a luz até nós, quando nós o quisermos seguir, quisermos ouvir o nosso coração e o nosso sentir, sem dúvida que conseguiremos atingir essa harmonia, esse bem-estar. Sim, porque é possível sentir esse bem-estar aqui na Terra, essa tranquilidade que não tem preço. Quem experimentou, garante que não quer deixar, por nada. Não existe um caminho para a felicidade. A felicidade é o próprio caminho, nos diz Mahatma Gandhi. E é verdade, no dia-a-dia, quando conseguirmos ser um pouco mais felizes, mais tranquilos, quando conseguirmos estarmos de bem connosco, de bem com a vida, de bem com todos, esse é o caminho da felicidade, que sempre começa dentro de nós, com a nossa postura perante as adversidades, com a nossa postura perante a vida. Termino com esta doce imagem que não resisti a trazer, porque nós ainda somos assim pequeninos e frágeis, toda a hora a pedir ajuda, porque toda a hora precisamos de ajuda, mas sempre que sintonizarmos com os espíritos de luz, com os benfeitores que Deus envia para nós, que sempre envia para nós, eles vêm até nós, mimar-nos, trazendo-nos a sua doçura, o seu alento, ajudar-nos sempre. Tenhamos essa certeza nos nossos corações.